Às vezes abaixa até a pressão um pouquinho, mas eu gostaria que vocês ficassem aqui comigo, com atenção, amém? E eu gostaria que você já abrisse a tua palavra em Marcos. Nós vamos ler o capítulo 2 de Marcos nessa noite. Eu vou tirar isso aqui. Nós vamos ler do capítulo 2, a partir do versículo 18. E nós vamos avançar até o 3, 6. Tá? Ele é um texto um pouco extenso, por isso que eu falei que eu quero que os irmãos fiquem aqui comigo. Eu vou ler aqui na NVI, vai ser projetado aqui na frente também, caso você não trouxe a sua Bíblia, mas eu gostaria que você acompanhasse com bastante atenção. Os discípulos de João e os fariseus estavam jejuando. Algumas pessoas vieram a Jesus e lhe perguntaram: por que os discípulos de João e dos fariseus jejuam, mas os teus não? Jesus respondeu: como podem os convidados do noivo jejuar enquanto ele está com eles? Não podem, enquanto o têm consigo, mas virão dias quando o noivo lhe será tirado e nesse tempo jejuarão. Ninguém põe remendo de pano novo em roupa velha, pois o remendo forçará a roupa, tornando pior o rasgo. E ninguém põe vinho novo em vasilha de couro velha. Se o fizer, o vinho rebentará a vasilha, e todo o vinho quanto a vasilha se estragarão. Ao contrário, põe-se vinho novo em vasilha de couro nova. Certo sábado, Jesus estava passando pelas lavouras de cereal. Enquanto caminhavam, seus discípulos começaram a colher espigas. Os fariseus lhe perguntaram: olha, por que eles estão fazendo o que não é permitido no sábado? Ele respondeu: vocês nunca leram o que fez Davi quando ele e seus companheiros estavam necessitados e com fome? Nos dias do sumo sacerdote Abiatar, Davi entrou na casa de Deus e comeu os pães da presença, que apenas os sacerdotes era permitido comer, e os deu também aos seus companheiros. E então lhes disse: o sábado foi feito por causa do homem, e não o homem por causa do sábado. Assim, pois, o Filho do Homem é Senhor até mesmo do sábado. Noutra ocasião, já no capítulo 3, ele entrou na sinagoga e estava ali um homem com uma das mãos atrofiada. Alguns deles estavam procurando um motivo para acusar Jesus. Por isso o observavam atentamente, para ver se ele iria curá-lo no sábado. Jesus disse ao homem da mão atrofiada: levante-se e venha para o meio. Depois, Jesus lhes perguntou: o que é permitido fazer no sábado? O bem ou o mal? Salvar a vida ou matar? Mas eles permaneceram em silêncio. Irado, olhou para os que estavam à sua volta e, profundamente entristecido por causa do coração endurecido deles, disse ao homem: estenda a sua mão. Ele a estendeu e ela foi restaurada. Então os fariseus saíram e começaram a conspirar com os herodianos contra Jesus sobre como poderiam matá-lo. Amém? Um texto extenso. E antes de nós adentrarmos nesse texto, eu gostaria de fazer uma pergunta. Quem de vocês que leu esse texto aqui agora comigo e entendeu ele completamente? Alguém? Alguém entendeu? Amém, que bom. A gente sabe que tem pessoas que já até, talvez não é um texto estranho para você, é um texto que você já tenha lido, já tenha se aprofundado nele. Mas, de fato, queridos, a primeira lição que a Bíblia nos dá nesse texto é que nós, quando sentarmos para ler sobre a Bíblia, nós precisamos estudá-la. Esses versículos que nós lemos aqui, do 2,18 até o 3,6 e vários outros versículos de Marcos, são versos ricos em história, ricos em acontecimentos da história, em que Jesus queria ensinar algumas coisas. Mas que se nós sentarmos apenas para ler, como nós acabamos de fazer, de forma rápida e até superficial, nós vamos passar como um texto da Bíblia comum. E esse é o primeiro aprendizado que eu gostaria que você entendesse essa noite. O quão importante é a gente estudar a Bíblia.
entender o que ela quer dizer, porque esse texto não pode se passar despercebido, amém? E essa história nos conta também sobre vários cristãos, conhecedores da verdade, conhecedores do caminho, e fala muito sobre os fariseus, que eram profissionais que se preocupavam muito com as minúcias e os pormenores da lei. E hoje, se nós fôssemos dar um título para essa pregação hoje, ela seria isso. Você tem se preocupado com as minúcias e os pormenores desta vida, desta lei, desta palavra? Nós vemos aqui que os fariseus, eles eram muito conhecedores das leis. Porém, eles tornaram-se escravos dela. Eles valorizavam muito a lei, tudo o que continha nela, e ainda acrescentavam muitas coisas quando viam a necessidade. E acaba que eles colocavam o povo judeu em escravidão também, junto por essa palavra. E Marcos é um evangelho, nós estamos estudando o evangelho de Marcos, e Marcos ele é um evangelho de muitas ações, onde acontecem muitas coisas. E é marcado também entre muitos confrontos entre Jesus e esses conhecedores das leis. Porque Jesus ele era revolucionário. Ele veio para revolucionar e mudar muitas coisas. E Jesus entrava muito em confronto com os fariseus. E eu gostaria que talvez, eu não sei quantos aqui já são cristãos, já aceitaram a Jesus na sua vida, mas a primeira coisa que nós precisamos entender é que nós precisamos tirar lições grandes dessa palavra, desses versículos, porque Jesus está ensinando cristãos, pessoas que conheciam a palavra, pessoas que conheciam a lei e que eles queria dentro deles fazer o que era correto. Horas, com certeza, de forma demasiada, e acabavam entrando nesse confronto com Jesus, porque Jesus veio mudar muitas coisas, mas eles eram os conhecedores da lei. E nós, muitas vezes, nos colocamos nesse papel. Eu não sei quanto tempo de conversão você tem e quanto tempo você julga que você já conhece a palavra de Deus, o quanto você já conhece. Mas o fato é que, às vezes, nós achamos que já estamos num patamar, que já sabemos muita coisa ou que já sabemos tudo. E, na verdade, quando nós voltamos para Jesus, Ele sempre tem uma coisa diferente para nos ensinar. Ele sempre tem algo a nos ensinar diferente do que aquilo que a gente tem na nossa cabeça como certo. É isso, eu aprendi assim. A síndrome da Gabriela, que a gente fala. Eu aprendi assim e eu vou fazer assim sempre, toda a vida. E os fariseus, nós vamos agora ler, se você quiser permanecer com a sua Bíblia aberta, nós vemos que eles estavam questionando Jesus a respeito do jejum. Por que eles estavam questionando, queridos? Porque conforme a lei mosaica, o jejum, ele acontecia apenas uma vez no ano. E esse dia era o dia da expiação. Porém, os fariseus quiseram começar a caprichar nesse quesito. Vamos jejuar e vamos jejuar de forma correta. Então, eles começaram a jejuar toda segunda e toda quinta. Era uma prática e era uma ordem da lei, que deveria se jejuar toda segunda e toda quinta. Porém, queridos, eles tinham essa prática e Jesus, Ele conhece todas as coisas, conhece principalmente a intenção do coração. A prática do jejum para esses fariseus eram pessoas que eles faziam como que por piedade. E não para como intimidade, não como para crescimento, mas somente para como piedade. Porque eles se vestiam, quando iam jejuar, eles passavam como se um pó branco na cara. Eles se vestiam de vestes e roupas velhas e ficavam com um semblante deprimido. Eu imagino que com semblante de fome, irmãos? Porque jejum, estavam com fome. Ai, que fome, ai, céus, ó vida. Essa era uma prática deles.
E Jesus, ele vem ensinando algo muito maravilhoso. Ele diz que, vamos ler em Mateus 6, se você tiver com a Bíblia, volte um pouquinho ali em Mateus 6. O Senhor nos dá orientação sobre o jejum. Eles tinham essa prática, então, na vida deles. Eles aumentaram a continuidade dessa prática, mas eles faziam de uma forma como que, olhe só, eu estou jejuando. Eles falavam isso publicamente. E a palavra de Deus em Mateus, capítulo 6, no verso 16, diz assim, ó, orientações sobre o jejum. Quando jejuarem, não mostrem uma aparência triste como os hipócritas, pois eles mudam a aparência do rosto a fim de que os outros vejam que eles estão jejuando. Eu lhes digo verdadeiramente que eles já receberam a sua recompensa. Tipo assim, eles já estão anunciando, as pessoas já estão, eles estão jejuando, essa é a recompensa deles. E Jesus orienta ao jejuar, arrume o cabelo, lave seu rosto, para que não pareça para os outros que você está jejuando, mas apenas a seu Pai que vem em secreto, e seu Pai que vem em secreto o recompensará. Versos antes ali, Jesus fala a mesma coisa sobre oração. A palavra de Deus, na verdade, nos traz orientações sobre oração e sobre jejum. Quando você for orar, entra no teu quarto, clame ao Senhor, e o seu Pai que vem em secreto ouvirá a sua oração e te recompensará. A nossa recompensa não pode ser a recompensa dos outros, né? De mostrar e querer falar aos outros, estamos orando de madrugada, estamos jejuando. Queridos, não estou aqui falando que nós não devemos fazer. Nós mesmo, mulheres da igreja, temos um grupo muito abençoado das Déboras, que pedimos orações. Com certeza os homens também têm. Nós temos mulheres aqui na igreja muito abençoadas, que são mulheres que se empenham na oração, e nós cremos que isso é correto, mas essa era uma prática dos fariseus. E algo muito interessante que Deus traz nesse verso, nessa parábola, ele queria ensinar algo, que existe uma diferença muito grande entre piedade e intimidade. E quando Jesus fala assim, no verso ali, deixa eu voltar aqui, que Jesus explica, como pode os convidados do noivo jejuar, no verso 19. Como podem os convidados do noivo jejuar enquanto ele está com eles? Não podem enquanto o têm consigo. Uma prática que acontecia naquela época era que quando o homem ia casar, ele não tinha lua de mel como nós temos no dia de hoje, né? Que a pessoa casa, recebe a bênção e depois já vai para a lua de mel. Não. Era costume do povo, queridos, casar e ficar uma semana fazendo festa. Era uma semana de alegria, de regozijo naquela cultura. Ele fazia o quê? Ele convidava os melhores amigos, né, os mais próximos, para que estivessem na sua casa durante uma semana comemorando aquele casamento. E eles não saíam em lua de mel. E quando Jesus ele traz essa parábola, ele fala, como pode haver tristeza? Como pode esperar algo algo tão glorioso que é o casamento? Uma semana de casamento onde o noivo está ali. Como que alguém não vai se alegrar? Como que alguém vai estar jejuando numa festa de casamento? Isso não é possível. O noivo ainda está na festa. Eles precisam se alegrar. Há uma semana de regozijo por aquilo. E Jesus estava falando, eu sou o noivo e eu estou com vocês. Eu ainda estou aqui. Não tenho por que estar jejuando. Haverá um tempo, e esse tempo é hoje, por isso que hoje nós precisamos jejuar, em que ele não estaria mais entre eles, mas naquele momento ele era um noivo. Queridos, pare para pensar, eles estavam tão arraigados naquela lei, tão profundados naquilo que eles conheciam e tinham como convicção que eles precisavam jejuar, que eles não se atentaram que o noivo estava com eles.
Eles não precisavam, eles precisavam se alegrar. Assim como numa festa de casamento, assim como a alegria deveria estar naquele lugar, o noivo estava ali, eles deveriam estar em regozijo, em alegria próximo a Jesus, se alegrando porque Ele estava com eles. E eu quero aqui fazer um adendo, que talvez eu não sei como que você, olha para o seu casamento, mas o Senhor, na palavra dele, quando ele traz uma conotação, quando ele traz algo falando sobre o casamento, ele fala sobre alegria, sobre algo bom. E você pensa, talvez, como que pode ser tão bom assim se o meu não está? Se o teu casamento não está bom e você não vê alegria nele, é porque o projeto que Deus fez para o seu casamento não está acontecendo. Volte-se para Deus. Vai orar. Vai pôr o joelho no chão, vai buscar pela tua família, porque o Senhor olha para o casamento como algo bom, algo que tem que trazer alegria, algo que tem que ser maravilhoso para a tua vida. É a união, é a tua família, e o Senhor quer isso, Ele é projeto de Deus. Então Ele está dizendo: eu sou o noivo e estou aqui com vocês, se alegrem comigo, estejam regozijantes por isso, amém? E logo na sequência, lá em Marcos 2:21, ele continua a falar com o povo. Ninguém põe remendo de pano novo em roupa velha, pois o remendo forçará a roupa, tornando pior o rasgo. Queridos, naquela época seria uma tolice pegar um pedaço de tecido novo e tentar consertar um manto que estivesse rasgado, furado, descosturado. Por quê? Porque se você pegasse um pedaço de pano novo e tentasse remendar o velho, quando aquele tecido fosse lavado, molhado, o pedaço novo iria encolher, porque ele não passou por esse processo ainda, e ele ia rasgar ainda mais o manto. Ele ia estragar aquela peça ainda mais. Então Jesus aqui é tão simples, Por isso que eu digo, a gente tem que estudar, mas é tão simples o que ele quis dizer. Não se arruma a roupa velha com remendo novo. E ele prossegue lá. Ainda em Marcos, no 22, ele fala assim: e ninguém põe vinho novo em vasilha de couro velha. Se o fizer, o vinho rebentará a vasilha, e tanto o vinho quanto a vasilha se estragarão. Ao contrário, põe-se vinho novo em vasilha de couro novo. Outro costume que eles tinham e outro ensinamento que o Senhor traz aqui é que os odres eram vasilhas feitas de couro de bode cozido. Então eles faziam um tipo de uma vasilha com uma boca assim para cima, costuravam o couro em volta e eles colocavam vinho dentro do odre. Quando o vinho ia envelhecendo, ele ia fazendo a própria fermentação dele, e esses próprios gases do vinho iam fazendo com que o couro fosse tendo elasticidade. Isso ia, eles podiam deixar ali o tempo que fosse necessário, o vinho ia tornando-se cada vez melhor depois da fermentação, e aquele couro de bode ia fazendo a função dele. E o que o Senhor está falando aqui é que você não poderia pegar um vinho novo e querer colocar nessa vasilha, nesse odre velho. Por quê? Depois que esse odre já tinha feito a função dele, ele ficava rígido e endurecido. O que ia acontecer se você colocasse vinho novo lá, no odre velho? Ele ia começar a fermentar, ia começar a querer expandir dentro daquele ambiente, mas ele não ia ter espaço. Ele ia arrebentar tanto o odre, tanto a vasilha, quanto ia esparramar o vinho, ia se perder aquela bebida que eles tanto valorizavam e tanto se alegravam com ela. Então o Senhor ensina aqui que seria tolice fazer isso. Era preciso você pegar o vinho novo, pegar uma vasilha nova, com aquele couro de bode, onde foi cozido, fazer a vasilha novamente e depositar ali. E Jesus, querido, estava dizendo algo glorioso.
Ele estava dizendo que ele não estava vindo para revitalizar um sistema antigo. Ele não queria estar entre eles colocando remendo novo na roupa velha deles. Ele não queria estar lá trazendo vinho e novidade de vida diante daquelas leis e daquele conhecimento que eles já tinham. O Senhor queria trazer algo novo. O Senhor queria que eles estivessem com o coração aberto para o novo. O Senhor queria ensiná-los que Ele não veio para melhorar nada do que já tinha. Ele veio para tirar aquilo e colocar algo novo. Ele era o novo de Deus. Ele não veio para remendar nenhum pano velho. Mas os fariseus, queridos, ele na verdade veio trazendo essa mensagem de que a antiga aliança era tudo aquilo de velho que eles já tinham e já conheciam. E a nova aliança era esse manto novo, esse algo novo que ele estava trazendo. Que ele veio para a terra com este propósito. E ele estava entre eles querendo trazer esse novo de Deus. E os fariseus provavelmente, queridos, tinham uma postura de estar aceitando algumas coisas que Jesus falava, alguns ensinamentos que ele trazia. Mas algumas coisas eles queriam ainda estar vivendo daquela lei que eles aprenderam desde crianças. Eles queriam estar usando coisas para aquele tempo em que Jesus estava vindo com o novo, trazendo a novidade, vestes novas. De jeito nenhum Jesus estava falando que trazia um sistema antigo, ele estava trazendo um sistema totalmente novo. Mas um fato, queridos, é que os fariseus não suportaram essa mensagem de Cristo. Essa mensagem de liberdade. O Senhor estava trazendo uma liberdade, mas eles estavam tão fixos naquilo, naquela lei, naqueles ensinamentos, que eles não estavam aceitando o que Jesus estava trazendo. Naqueles dias haviam regras em que eles precisavam seguir fielmente as leis, mas Jesus queria trazer a liberdade, e Jesus queria trazer a graça. Ah, como Deus é bom, queridos, como Deus é bom. Vamos estar ali lendo em Marcos 2:23. Certo sábado, Jesus estava passando pelas lavouras de cereal. Enquanto caminhavam, seus discípulos começaram a colher espigas. Os fariseus lhe perguntaram: olha, por que eles estão fazendo o que não é permitido no sábado? Ele respondeu: vocês nunca leram o que fez Davi quando ele e seus companheiros estavam necessitados e com fome? Nos dias do sumo sacerdote Abiatar, Davi entrou na casa de Deus e comeu os pães da presença, que apenas os sacerdotes era permitido comer, e os deu também aos seus companheiros. E então lhes disse Jesus: o sábado foi feito por causa do homem, e não o homem por causa do sábado. Queridos, os fariseus ainda, com os olhos atentos às leis, eles criaram regras. E uma das regras que existia naquela época era que os pobres e os necessitados, quando eles estivessem caminhando, viajando, percorrendo pelo caminho, eles podiam colher do que estivesse plantado nas beiras da estrada. E a lei era tão específica que ela falava que eles podiam colher aquilo que cabia na mão deles. Eles não podiam levar foice, eles não podiam levar baldes, não podiam levar vasilhas, eles tinham que somente pegar aquilo que cabia na mão. Era muito específica. Porém, os discípulos não estavam fazendo nada de errado. Eles estavam exatamente dessa forma. Quando a palavra diz que eles foram passando, caminhando e colhendo espigas. E Jesus ele vem com um ensinamento, porque os fariseus estavam questionando não o que eles estavam fazendo, mas eles ainda estavam pegando uns detalhezinhos, se atentando às minúcias e aos pormenores da lei. E eles estavam querendo pegar Jesus de algum jeito. E eles pensaram: mas é lícito fazer isso ao sábado?
E por que, queridos, eu queria... Jesus age, na verdade, com eles ali na resposta, como se o sábado estivesse sendo como um dia qualquer, e aquilo estava sendo lícito para eles fazer. E eles queriam pegar ele nesse detalhe, e eu gostaria de ler aqui algo muito interessante, que o porquê que os fariseus, eles às vezes estavam além do que estava escrito, do que era lei de fato para fazer, porque eles iam criando outras leis em cima daquelas que existiam. O sistema mosaico dizia: não trabalhe no dia de sábado. Porém, queridos, isso servia como uma proteção para o homem. Por que proteção? Porque as pessoas da época, elas trabalhavam constantemente. Mas quando chegavam o sábado, era o dia deles relaxar. Então a lei protegia fisicamente e protegia também contra a avareza, né? Quem muito quer, às vezes nada tem. Então era uma lei de proteção. Mas os fariseus vieram, olha que interessante, e adicionaram outras 39 categorias a essa lei de não trabalhar. Olha o quão profundo eles foram. Um exemplo. Não trabalhar significa que você não poderia arar o solo, né? Ir lá e trabalhar. Essa era como se fosse uma lei filha. Uma lei que você não poderia ir arar o solo. Essa lei filha deu à luz a uma lei neta, a qual dizia que se você não podia arar, porque isso seria um trabalho, então você não poderia criar um sulco ou uma ranhura no chão. Que o arar, você faz aquele buraquinho no chão. Então, você não podia nem criar um caminhozinho, uma rasura no chão. Por sequência, essa lei neta deu luz a outra lei que dizia que você não poderia arrastar uma cadeira. Porque a cadeira, as pernas da cadeira fariam uma rasura, fariam uma ranhura no solo, e isso seria o mesmo que cavar, e cavar seria o mesmo que arar. Olha onde eles foram fundo da coisa. Então os fariseus, queridos, desenvolveram leis filhas, leis netas, e assim foram criando, e foram se escravizando diante dessas leis. E quando Jesus chega e trata o sábado como um dia qualquer, Jesus foi muito sábio, porque ele trouxe, naquele momento, ele citou a história de Davi. Existia também algo determinado por Jesus, por Deus, que Davi era herói daquele povo. Ele foi rei e ele era um herói. E quando eles escutaram que Jesus estava falando para Davi, eles sentiram aquilo como se fosse quase uma blasfêmia. Por que ele estava falando de Davi? Porque eles faziam aos sábados pães frescos e colocavam no templo, e somente os sacerdotes poderiam se alimentar daqueles pães. Ninguém tocava naqueles pães, aquilo era coisa santa. E Davi chega com seus homens faminto e devora aqueles pães. O texto diz aqui: mas Deus, contudo, não os matou, assim como ele já tinha feito outrora, quando alguém tocou nos pães. Aquilo, queridos, era uma lei estabelecida por Deus, era um cerimonial que foi estabelecido por Deus, mas Deus poupou a vida de Davi quando ele foi aquilo, foi como uma tolerância, porque ele enxergou a necessidade. E Jesus vem e fala de Davi para eles, porque Davi era alguém que eles respeitavam, que eles admiravam. E Jesus vem com esse exemplo, porque os fariseus queriam mais uma vez incrementar coisas, colocar coisas nas leis, dizendo: será que era lícito fazer aquilo aos sábados? Mas Jesus, ele vem e diz: sim, eles não fizeram nada de errado. Eles podem colher o que está ali. Jesus queria ensinar de novo para eles. É que Jesus chega com um manto. Algo muito interessante é que Jesus, quando ele vem trazendo esses ensinamentos, ele não vem como um martelo querendo despedaçar tudo aquilo que eles já tinham aprendido. Ele vem de forma muito sutil e muito carinhosa, de fato,
Porque pense comigo, queridos, às vezes quando a gente lê essas coisas, já dá uma irritação na gente, né? Eu pensei tanto na tia Ivone, quando eu estava lendo e estudando esse texto, que eu falei, mas que cambada, né? A tia Ivone que fala, ô cambada. Porque, gente, eles queriam pegar Jesus de qualquer jeito. Mas Jesus, sendo quem Ele era, um modelo para nós, né, de mansidão, de calmaria, Ele vem trazendo ensinamentos de amor, ensinamentos que com certeza Ele subiu no sangue dele, como Ele diz aqui, né, que Ele se entristeceu, Ele ficou também triste, mas Ele trazia um ensinamento para eles, provando que Deus traz novidade de vida. Eles estavam presos a minúcias, a questões pequenas da lei, e Jesus estava entre eles. Jesus estava com os discípulos dele ali, querendo ensinar. E ele continua ainda na palavra. Eles estavam cheios de regras e regras. Eles não suportavam toda essa novidade de vida que Jesus queria trazer. E os fariseus, cheios de tradição, ainda voltam e questionam Jesus a respeito de outra coisa. E já começa Marcos 3, no capítulo 1 ao 6. E eu vou ler de novo. Noutra ocasião, ele entrou na sinagoga. Ele estava dentro da sinagoga. Estava ali um homem com uma das mãos atrofiada. Alguns deles estavam procurando um motivo para acusar Jesus. Por isso observavam atentamente para ver se ele iria curá-lo no sábado. Jesus disse ao homem da mão atrofiada: levante-se e venha para o meio. Depois Jesus lhe perguntou: o que é permitido fazer no sábado? O bem ou o mal? Salvar a vida ou matar? Mas eles permaneceram em silêncio. Irado, Jesus olhou para os que estavam à volta e, profundamente entristecido por causa do coração endurecido deles, disse ao homem: estenda a mão. Ele a estendeu e ela foi restaurada. Queridos, eles ainda estavam questionando Jesus a respeito do sábado. Mas Jesus entra dentro entra dentro da sinagoga. E algo maravilhoso que Jesus faz é que, naquela época, um homem com a mão ressecada, como eles dizem aqui, ele com certeza era considerado uma pessoa que tinha cometido pecados terríveis. E Jesus, a primeira coisa, com certeza ele viu que eles estavam observando ele. A palavra de Deus diz aqui que eles estavam observando para ver o que ele iria fazer. E a primeira coisa que ele chama, Fábio pregou semana passada? O Amadeu, desculpa, foi o Amadeu. O Amadeu falou, né, que a pessoa... Amadeu, desculpa, foi você. Que as pessoas naquela época do templo ficavam de fora, as pessoas com lepra. E os pecadores também, considerados pecadores, eles ficavam à espreita, eles não estavam dentro, provavelmente, da sinagoga. E Jesus chama aquele homem para o meio. Ele queria como dizer para aquele povo: olhem, todos vejam o que eu vou fazer. E algo muito interessante é que a palavra de Deus diz que Ele conhece a intenção do nosso coração. Ai, como eu amo essa palavra. Ela toca profundo no meu coração, porque tudo aquilo que nós aprendemos aqui, já falamos, sobre jejum, sobre oração, o Senhor já sabe a intenção de quando você vai começar a orar. De quando você se propõe a fazer jejum, o Senhor já sabe se você quer por de fato algo que você está desejando muito, ou se você quer somente para mostrar para alguém ou para algum familiar. O Senhor conhece a intenção do coração. E quando Jesus faz essa pergunta aqui, permitido fazer no sábado o bem ou o mal, salvar a vida ou matar, o Senhor já sabia que no coração daquele povo estava nascendo o desejo de matar Jesus. Ele já estava vendo a intenção do coração deles lá na frente. Jesus, ele veio para confrontar essas coisas, para trazer o novo e para confrontar. E Jesus chama aquele homem ao centro, pergunta essas duas coisas. E em seu coração, Jesus já sabia o desejo deles. Mas naquele momento, Jesus cura aquele homem,
mesmo sendo um sábado, dizendo que as tradições humanas, que as tradições religiosas estavam deixando aquele povo cego, e aquela atitude deles não ia deixar com que Jesus estivesse curando naquele dia. Eles não queriam que Jesus curasse. Eles estavam só esperando ele fazer para eles acusarem. Mas Jesus chama aquele homem ao centro, mostra a todos o poder dele e mostra, queridos, para o que ele veio. O poder que ele tinha, e ele cura aquele homem na frente de todos aqueles doutores da lei. Mas sabe o que eles fizeram? A palavra de Deus, na continuidade, disse que os fariseus saíram, conspiraram contra os herodianos, uma forma como poderiam matar Jesus. Querido, eles estavam com o noivo. Jesus estava lá trazendo milagres, curando. E eles estavam tão cegos pela lei, tão cegos pelas minúcias daquilo que eles acreditavam, que eles não enxergaram que Jesus era Jesus, que Jesus estava no meio deles, que Jesus podia curar. Eles estavam presos a uma religiosidade e não viram Jesus fazendo milagre. Eles simplesmente saíram de dentro da sinagoga. E algo grandioso também que a palavra de Deus mostra aqui, quando ele fala, e é específico dizendo que eles começaram a conspirar com os herodianos. Pasme-se você, irmão. Eles tinham diferenças enormes, os judeus, os fariseus contra os herodianos. Mas naquela hora eles se uniram para conspirar a morte de Jesus, de tão cego que eles estavam. E algumas coisas nós precisamos entender e aprender nessa noite com os fariseus. Primeiro, eles estavam furiosos e cegos. Segundo, eles planejaram um assassinato, de tão cego que eles estavam. E eles formaram aliança com um povo em que eles tinham diferença e eram inimigos. De tão fixo que eles estavam na lei. Mas o Senhor também nos traz ensinamentos poderosos com essa palavra. E queridos, aqui eu queria chamar a tua atenção para algo. Nós, enquanto cristãos, velhos ou novos, e velhos, quando eu digo, não é na idade, mas do teu tempo de banco aqui da igreja. Nós precisamos aprender com esses homens que estavam tão presos a essas minúcias. E precisamos aprender com Jesus, que tem muito a nos ensinar. E Jesus está dizendo para nós nessa noite: piedade não tem nada a ver com espiritualidade. A quantidade que você ora, que você anuncia a sua oração, ou a quantidade com que você está jejuando, não tem nada a ver com a tua espiritualidade ou a tua intimidade com Deus. O quanto eu pratico isso na minha vida, não tem nada a ver. Isso muitas vezes pode estar se tornando piedade, algo que nós queremos louvor para nós mesmos, mas não algo que nós queremos para ouvir a voz de Deus, para experimentar o profundo dele. O Senhor também fala, que ensina que espiritualidade aqui é aquilo que ninguém vê, é aquilo que você é quando ninguém está vendo, é as práticas que eu e você estamos tendo quando nós não estamos em público. Isso é espiritualidade. O que nós estamos fazendo no público não tem nada a ver. As regras existem para a nossa proteção. E nós não podemos simplesmente achar que a liberdade é uma libertinagem. Isso não tem nada a ver. O Senhor ensina aqui que as regras eram proteção. E quando nós vemos Jesus falando sobre o sábado, ele entendia que isso foi criado, instituído por Deus até por proteção ao seu povo. Para que não trabalhassem demais, para que não se tornassem avarentos. Mas dentro disso foi gerando regras e leis que se tornaram prisões. E Deus deu à nação de Israel o sábado para proteção, mas não
gera frutos. Quando nós estamos fixos nisso, é quase que impossível gerar frutos. E com Cristo nós aprendemos principalmente, queridos, que Ele nunca vai ser uma adição. E quando eu digo adição, é que, eu sou uma pessoa muito boa, Fernanda. Eu não roubo, eu não mato. E eu aceitei a Jesus. E eu vou à igreja. Queridos, Jesus não quer ser adição na sua vida. Ele quer ser substituição. Ele quer ser o algo novo. Ele quer ser o vinho novo, no odre novo. Prepare o teu coração para o novo do Senhor e deixe aquilo que é minúcia na tua vida. Sabe, queridos, eu estava orando sobre essa palavra que o Senhor sempre ministra primeiro para nós. E eu falei, Jesus, eu quero entender que o Senhor está conosco e festar quando é para festar. Jejuar e orar quando é para jejuar e orar. Mas ter odre novo, para que Ele venha com vinho novo. A graça dEle veio nos alcançar para isso. O que tem sido minúcias, o que tem sido pormenores na tua vida, que você tem estado tão fixo naquilo e não vê que Jesus está aqui. Ontem, quando nós recebemos a notícia da Daiane, eu estava indo no banheiro tomar banho para vir para cá, para o encontro de casais. O Thomas chegou no banheiro todo feliz. Tem notícia boa. A Daiane vai para São Paulo e eu comecei a tomar banho. Todos nós estamos muito sensibilizados com isso. Essa é a verdade. E orando por isso. Mas eu agradeci tanto a Deus, porque nas minhas orações a gente, né, irmãos, às vezes a gente não sabe nem como orar. E eu falava, Deus, prepara aqui os médicos, prepara o hospital, prepara as pessoas. E a minha mente estava tão aqui, estava tão pertinho. E através de um contato, de uma ligação, o Senhor foi lá em São Paulo e preparou tudo lá. O Senhor preparou um hospital, uma equipe, um médico que já fez mais de 300 ou 400 operações iguais a essa. E eu estava orando, Senhor, eu não sei o que o Senhor vai fazer, mas é aqui, o nosso mundinho é aqui. Às vezes nós estamos aqui e Jesus já está lá na frente. Nós estamos nos pormenores aqui, olhando, mas é pecado, mas é aquele. Queridos, Deus tem me esmiuçado quanto a isso, porque tem pecados terríveis. Pecados terríveis, em que nós muitas vezes somos tão preconceituosos. E o Senhor vem com a graça dEle, dizendo, eu estou aqui para o pecador. O que nós vamos fazer? Será que nós vamos nos prender tão somente às leis que estão para nos proteger? Ou nós vamos querer incrementar e criar leis novas e falar isso não pode, vamos limitar o noivo de dizer aonde que ele tem que fazer, aonde que ele tem que agir e como que ele tem que fazer, se pode ser no sábado, se pode ser na segunda. Se você quer uma resposta para essa semana, o Senhor é o dono do ouro e da prata. O Senhor é o dono da cura, o Senhor é o dono da libertação. Não se prenda às minúcias, não se prenda às circunstâncias, não se prenda às dificuldades. O noivo está aqui e Ele trouxe liberdade para nós. Liberdade. Vamos amar o pecador, vamos nos apossar dessa graça do Senhor Jesus e curar os enfermos, não nós, mas o poder de Jesus que está em nós. Mas muitas vezes nós não queremos ver um milagre porque é sábado, e sábado não dá para curar. Sábado dá para curar, o noivo está aqui. Não se prenda às leis.
Não se prenda às dificuldades. Enxergue o noivo na tua situação. Enxergue o noivo aqui na igreja. Enxergue o noivo no pecador. Ele ama eu e você que somos pecadores. E Ele tem um novo, vinho novo. Prepare o teu odre novo para o Senhor. Que Ele vai vir com o vinho. Esse vinho vai fermentar. Esse vinho vai expandir. Esse vinho vai derramar no tempo certo. E vai transbordar as nossas vidas. Mas se aposse dessa palavra. Aprenda sim com os fariseus o que nós não devemos praticar. E aprenda com Jesus o novo que Ele veio ensinar. Todos nós aqui, se fôssemos contar, se estamos em 80, se estamos em 90, não sei quantas pessoas nós estamos aqui. Mas o Senhor sabe nas minúcias que você tem se prendido, nas suas dificuldades, ou naquilo que você aprendeu até aqui, que você toma como verdade, e é assim que tem que ser. Queridos, não é assim que tem que ser. Busca em Deus, busca em Jesus. A maneira dele é a melhor. A forma dele é a melhor. Não pegue remendo velho. Não pegue remendo novo para vestes velhas. Ele quer substituir tudo isso e trazer o novo. Amém? Coloque-se em pé. Nós vamos estar orando nesse momento. Deus, muito obrigada, Senhor, por essa noite que nós ouvimos a Tua palavra, aprendemos tanto com ela. Senhor, e eu estou aqui como Tua filha, Tua serva, junto desse povo, dizendo, Senhor, eu quero, Deus, entender que o Senhor veio com o novo, com a liberdade, com a graça. E como cristãos, Senhor, nós não queremos ficar presos à religiosidade, mas nós queremos praticar o Teu amor, o novo do Senhor. Sermos cristãos que amam, que trazem o novo de Deus para as nossas vidas. E o novo é o Senhor. O novo é Jesus. O novo é Jesus em nós. E nós queremos o Senhor em nós. Da forma amorosa como Tu és. Da forma grandiosa como Tu és, Deus. Vem e ensina-nos, Senhor. Em nome de Jesus.